Paz do Senhor, irmãos. Em primeiro lugar, eu quero desejar aos pais feliz Dia dos Pais, né? E aquele que for assistir esse vídeo em outro dia, eu quero dizer que você que gerou um filho, você é um pai, né? As Escrituras faz a comparação de Deus como o nosso pai, né? Como aquele que nos gerou, como aquele que derramou a herança e nos deu uma herança, tá? Muitos têm dito, e eu recebi muitas mensagens nesse dia, dizendo que pai é aquele que cuida, que educa, que cria, que dá carinho, que dá atenção. E na verdade, irmãos, isso é muito bonito, é muito lindo, né? Eu acho que quem educa é um educador, né? Quem cuida é um cuidador. Na verdade, pai, biblicamente falando, é aquele que te gera. Lá em Levíticos 14 diz que o sangue, a vida está no sangue, né? O DNA está no sangue. Então, toda a herança genética que nós temos, né, de seres humanos, ela vem dos nossos pais, né? Uns têm os olhos da mãe, os olhos do pai, a boca do pai, né, algumas características mais marcantes do pai ou da mãe, inclusive as heranças espirituais, elas também são oriundas do pai. A Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, Deus ama até a 1000ª geração dele. Então nós temos uma herança genética. Mas aqueles também que desonram a Deus, né, que são idólatras, Deus visita a 3ª e a 4ª geração. Então pai é aquele que te gera, né? Por mais bonito, por mais interessante que pareça a ausência, né, e a gente querer substituir, dizer, não, pai é quem cuida, pai... Não é. Pai é aquele que tem a genética e gera a genética em você. Essa é a história bíblica, né? E a gente honra o nosso pai porque ele é nosso pai e acabou. E dessa forma também é o nosso Pai Celestial. Por mais que as pessoas ignorem, né, a existência ou queiram ignorar do Criador, né, daquele que deu a vida, daquele que gerou, daquele que deu a subsistência, daquele que deu o fôlego de vida, né, não tem como evitar. Ele é o Criador. Né? Agora, quando você olha para Deus e aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, a Bíblia diz que ele não nos deixa órfãos, né? A palavra órfão quer dizer sozinho. Então, está falando de uma questão de estar presente. Então, Deus nunca nos deixa sozinho. Ele tira essa orfandade, esse sentimento que nós temos. Quero que você entenda que a identidade de Deus, de Pai, nunca trocou. Ele é o nosso Pai. Entendeu? O que troca, na verdade, é a maneira que nós enxergamos a Deus. E a Bíblia diz que o crente ele não vive de vista, mas ele vive de fé. Né? Então você não pode viver daquilo que você está enxergando ou daquilo que você está sentindo. Né? Se ele diz que não vai te deixar sozinho, órfão, você não está sozinho. Né? Eu quero te dizer que lá em Provérbios, eu até anotei aqui, Provérbios 22, 6, diz, né, que nós devemos educar enquanto a criança é criança para que ela ande no bom caminho. Porque se nós ensinarmos este caminho, ela vai seguir este caminho. Isso fala daquele que educa, daquele que conduz. Né? E Deus ele tem tentado nos conduzir por meio do seu Espírito. Basta nós queremos olhar para Ele e ouvir a sua voz, ouvir a sua condução, né? Ele não quer te deixar órfão, ele não quer te deixar sozinho. E na verdade é tão interessante que o sacrifício, né, realizado por Cristo, porque foi Deus que enviou. Deus enviou o seu Filho por amor a nós. A palavra amor, ela vem da raiz de dar. Então Deus deu, né, aquele que era a troca, a oferta, o pagamento por nós, para que nós pudéssemos olhar para Deus como quem Ele é de fato. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Né? Eu separei até um outro texto aqui, se eu não me engano está em João, eu não vou ler aqui não, João 17, fala que ele veio, que é em Cristo, para que todos viessem a conhecer a Ele, que é o Pai. Né? Esse é o reino de Deus, essa é a salvação é a gente conhecer o Pai, reconhecer quem é o Pai, reconhecer a grandeza, o amor, a bondade, a proteção de um Pai. Né? A Bíblia diz que o amor de Deus se compara ao amor de uma mãe, mas ele se retrata como um pai, como aquele que é zeloso, como aquele que cuida, como aquele que orienta, como aquele que guia, como aquele que conduz. Né? Mas quando ele fala de amor, ele fala de uma geração, aquele que gera, aquele que traz uma herança. Irmãos, você precisa lembrar que a herança ela sempre vem, né, da cultura judaica, que é a cultura bíblica, ela vem do pai, ela vem da origem do homem. Né? Então a nossa herança ela vem dos pais.
né? E Deus, ele traz essa alusão, ele diz assim, eu sou o pai de vocês, né? Eu vou derramar sobre vocês um espírito de filiação para que vocês possam me chamar de papai. Então que nesse dia você possa, você que não tem o seu pai presente, ou você que tem o seu pai presente, eu quero que você lembre, pai é aquele que te gerou. Você tem as características do seu pai, você tem o DNA do seu pai, né? E você tem também as características do seu pai celestial. Amém? Tudo aquilo que nós recebemos do Adão caído, né? Do nosso pai, que não é oriundo tão somente de Deus, irmãos, não se preocupe, Deus ele vai transformar, mudar, né? E mudar a próxima geração. Vai tirar a iniquidade, vai tirar a raiz de amargura, vai tirar a raiz de mágoa e vai dar uma nova história. A segunda casa é melhor do que a primeira. Amém, irmãos? Mas eu quero que você lembre-se disso. Pai, ele é aquele que te gerou. Em você há o DNA do seu pai. Então você tem um DNA terreno, sim, mas você também tem um DNA celestial, porque o Pai dos Espíritos, ele quer trabalhar no teu espírito, purificar a tua alma e o teu espírito. Que nesse dia você olhe para o teu Pai Celestial também e diga, Pai, obrigado por ter me gerado, por ter me criado, por ter me feito nova criatura, uma criatura um só contigo. Você é um só com Deus. Que nessa tarde você medite nessa palavra, que você olhe para o seu Pai, e não importa quais são os defeitos, quais foram as falhas que ele tem, esse Pai que você tem terreno foi o Pai que o Pai Celestial escolheu para que te gerasse. E é por meio desse Pai que você hoje existe. Você só existe hoje porque houve um casamento, uma aliança entre duas pessoas. Amém? E quando eu falo casamento, eu não falo aquele celebrado por um ministro, mas eu falo o sexo, a intimidade. Em algum momento houve um relacionamento, houve uma aliança, né, entre um homem e uma mulher e fez você nascer. Você é fruto de uma aliança, você é fruto de um relacionamento. Por isso, irmãos, é o Espírito Santo que dá a vida, né, nesses momentos. Você tem um pai terreno, tem uma mãe terrena, mas você tem um pai espiritual que nunca vai te abandonar. Ele é tão bondoso que ele deixou o Espírito Santo para que pudéssemos nos ajudar a ser guiados e conduzidos, porque a Bíblia diz lá em Romanos 8 que os filhos de Deus são guiados por Deus. Então seja guiado, né? Porque aquele que sabe todas as coisas vai te guiar a um bom caminho, né? Porque bem ele sabe os planos que tem para ti, são planos de paz. Há uma paz que excede todo entendimento e o príncipe da paz quer reinar no teu coração. Amém? Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, fique com Deus. Amém? Shalom, Adonai, fique na paz, até mais.